Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, segunda-feira, 29 de maio. Confira os destaques desta edição. Polícia Civil desencadeia a Operação Prevalência em Erechim. Professor de Karatê fala da importância do esporte para pessoas com necessidades especiais. E a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Presidente Castelo Branco, aqui no município de Erechim. Durante o atendimento de ocorrência de dano, policiais militares tiveram conhecimento que o suspeito estava comercializando drogas naquele endereço, sendo realizado buscas e localizado 49 porções de cocaína e mais de R$ 2.247 em moeda corrente. Diante do fato, o homem de 19 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos cabíveis. E também, a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu na noite de domingo 2 homens por tráfico de drogas em Trindade do Sul. Guarnições da Brigada Militar receberam denúncias de um veículo efetuando manobras perigosas próximo a um restaurante no município de Três Palmeiras. Durante o deslocamento na RS 324, policiais militares se depararam com o referido veículo e realizaram a abordagem. Na busca pessoal foi localizada uma porção de cocaína, pesando 10 gramas e R$ 2.110 em moeda corrente. Diante do fato, os homens de 20 e 33 anos de idade foram encaminhados para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil desencadeou a Operação Prevalência nos bairros Presidente Vargas e Cristo Rei. A operação contou com a presença de 19 policiais civis, 6 viaturas policiais e teve como intuito combater o tráfico de drogas na região. A ação policial é fruto de investigação da Draco de Erechim e, após representação da autoridade policial, foram expedidos 6 mandados de busca e apreensão pelo Poder Judiciário. As buscas resultaram em 3 prisões em flagrante. Em uma das residências foram localizados porções de crack, um revólver calibre 38 roubado e além de munições de calibres 38 e 9 milímetros, dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. No local, um homem de 20 anos de idade foi preso em flagrante. Em outra casa, os policiais localizaram mais porções de crack, já prontas para a venda para usuários, porções de cocaína e dinheiro sem procedência ilícita. Assim, prenderam em flagrante um homem de 53 anos, o qual possui diversos antecedentes por furto, ameaça, danos, dentre outros. Em outro imóvel, a Polícia Civil encontrou munições de calibre 38, além de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, e uma mulher de 23 anos de idade foi presa em flagrante, com antecedentes policiais por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Os criminosos foram conduzidos à Draco de Erechim e, após a lavratura do flagrante, foram encaminhados ao Presídio Estadual de Erechim. A mulher foi conduzida ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanecerão à disposição da Justiça. De acordo com o delegado regional Gustavo Secom,
As ações de combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas na região de Erechim são contínuas e têm como objetivo principal enfraquecer os grupos criminosos organizados que são os responsáveis pela prática de uma série de crimes nos municípios que fazem parte da 11ª Delegacia de Polícia Regional. No próximo bloco você confere. O professor de karatê fala da importância do esporte para pessoas com necessidades especiais. Também a previsão do tempo para terça-feira. Já retornamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora a gente começa esse nosso segundo bloco falando um pouquinho de esporte. O Canarinho venceu o Manaus por 2-0 no estádio Colosso da Lagoa pela 5ª rodada da Série C. Os gols do triunfo verde-amarelo foram marcados por William Barbio e Eric Farias. A vitória deixa o time de Luizinho Vieira na vice-liderança da competição nacional. Com a vitória, o time verde e amarelo chega à vice-liderança da competição nacional com 10 pontos. O Canarinho volta a campo no próximo domingo, dia 4, às 19 horas, contra o Aparecidense, também aqui em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, e desta vez pela 6ª rodada da Série C. E depois de um final de semana onde as previsões realmente se confirmaram, já iniciamos aí o sábado com chuva intensa e assim se prolongou durante todo o dia. Já no domingo o tempo ficou bastante fechado durante o dia e a temperatura lá no finalzinho da tarde começou a dar uma diminuída. E começamos a segunda-feira com 10 graus em Erechim. Então nós começamos a terça-feira com uma elevação na temperatura, 11 graus ao amanhecer, a máxima 19 graus. A média do dia deve permanecer em torno de 15 graus. A umidade do ar, 78%. Ventos, 14 km por hora. A gente tem aqui uma leve precipitação de 5 milímetros de chuva. Porém, o sol aparece aí na terça-feira. As artes marciais, entre elas o karatê, são recomendadas para todas as crianças, inclusive as que possuem características do transtorno de espectro do autismo. Diferentes do que muitas pessoas imaginam, o karatê não é um esporte violento. Muito pelo contrário, ele desperta autoconfiança e autocontrole, princípios muito interessantes para crianças que sofrem de déficit de atenção ou que são muito agitadas no dia a dia. Hoje nós recebemos o sensei Fernando Menezes, que fala da prática saudável em Erechim.
e os excelentes resultados conquistados. Acompanhe. E hoje nós vamos falar um pouquinho da importância que o esporte tem para salvar e recuperar vidas. Se você de repente está um pouco sedentário, com depressão, ansiedade, enfim, seja lá qual for o teu problema, o esporte é uma excelente saída e que com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de ver o mundo e vai te proporcionar novos amigos, novos ambientes. E para falar um pouquinho do poder do esporte, em especial do karatê, está aqui conosco hoje o Fernando Menezes, que é sensei, professor, para quem não sabe, de karatê aqui em Erechim e trabalha especialmente com crianças com autismo. E a gente vai entender um pouquinho esse universo do karatê, justamente nessas crianças, o benefício que ele proporciona. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Sandra. É mais uma vez um prazer estar na TV Erechim. Essa que por várias vezes também foi minha casa, com projetos que fomos parceiros aqui, você e o Heitor. Então é uma satisfação muito grande vou estar retornando aqui. Um canal tão importante para a comunidade da nossa região Alto Uruguai, né? A TV Erechim abrange a região Alto Uruguai e hoje, com a internet e a tecnologia, a TV Erechim é vista pelo mundo inteiro para quem quiser acompanhar. Sandra, é um prazer muito grande poder falar do karatê, né? O karatê transformou a minha vida e dessa forma eu quis poder contribuir de uma forma social, né? Eu sempre acredito que gerar valor é fazer um papel social na sociedade, né? É uma redundância dizer fazer um papel social na sociedade, mas gerar esse valor é muito importante, né? Para nós que somos professores de karatê, de uma filosofia, de uma arte marcial, onde a gente busca colocar dentro das escolas um entendimento que não se ensina ninguém a brigar, nós ensinamos a lutar. Sim. Né? E o karatê que a gente pratica é o karatê Shotokan. Eu faço parte de um grupo Bushido de karatê, que são vários professores, comandado pelo professor Marcelo Miorelli, né? No qual tem o professor Sidney Zucchi, professor Giovanni Bordin, que hoje reside e tem o trabalho muito bonito na cidade de Passo Fundo também, no qual nós trabalhamos em grupo, né? A gente entende que o karatê, no momento de um confronto, de uma luta, é eu sozinho, mas é um grupo que faz acontecer as coisas dentro de um dojo. Dojo é o espaço onde se faz o karatê, onde se pratica, né? O professor Marcelo Miorelli tem 36 anos aí de karatê, é o meu professor que me formou, me levou a esse caminho. E eu sou suspeito de falar do karatê pelas coisas em que me beneficiou na minha caminhada como cidadão, como ser humano. Certo. O karatê é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. É uma arte marcial que foi criada na guerra para defesa. É uma defesa pessoal. Mas nós temos que entender que o karatê vai além de uma luta, né? Além de punhos e pernas que são transformados em espadas, né? Eu faço parte do grupo Bushido, que Bushido quer dizer, é o nome do Código dos Samurais. E através dessa filosofia a gente vem implementando alguns trabalhos educacional dentro das escolas da região Alto Uruguai, né? Nós temos o projeto dentro da cidade de Itatiba do Sul, Barra do Rio Azul, aqui em Erechim e Aratiba. Então, passam por nós aí mais de 1000 crianças por semana nas nossas mãos. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas aonde a gente consegue transformar isso, né, em benefício para a sociedade, em benefício para uma família, uma criança que daqui a um pouco tem medo, uma criança que tem síndromes depressivas, uma criança que tem crises de ansiedade. O karatê ajuda nesse aspecto também, né? Quem dirá, crianças autistas é no qual eu estou fazendo as minhas especializações. Então, o karatê transforma a vida dessas crianças, né? Porque nós temos que ter o entendimento de colocar isso para eles, de que a vida vai bater muito mais forte do que uma luta de competição, né? Um soco na cara, uma batida, um chute, a vida ali fora vai bater. E essa filosofia que nós utilizamos, que a gente chama de Budô, que é a filosofia do karatê em si, que é levar o que se extrai de dentro de uma luta para a vida cotidiana, né? Eu tenho que ter a noção de percepção das coisas,
entender que é diferente de olhar e enxergar, né? Todos esses entendimentos a gente começa a passar agora para as crianças, né? Para formar algo, né, como cidadão ali para frente. Como eu trabalhei no CAPS também, dos dependentes químicos, eu sempre frisei para os meus alunos, as crianças nas escolas, eu não quero, porque eu trabalhava pela manhã em algumas escolas e à tarde, 2 vezes por semana, eu trabalhava com os dependentes químicos no CAPS. E eu dizia para eles que eu não queria encontrar eles no final da tarde no CAPS, que eu queria encontrar eles sempre nas escolas. E ao contrário, eu falava para eles no CAPS, né, que eram pais, e eu dizia, quem de vocês tem aluno? O meu filho é seu aluno. Você gostaria de encontrar o seu filho aqui no CAPS ou quer que eu continue encontrando ele nas escolas? É verdade. Então, eram 2 pontas, né, que eu trabalhava e que a gente aborda e que a gente acaba vendo os resultados positivos no dia a dia, de gente agradecendo o trabalho que é feito com crianças, os adultos do CAPS me agradecendo muito pelo que eu colocava para eles, a forma de movimento, né, as palestras, e aí e essa é a nossa satisfação como professor, né, de ver o resultado prático nas crianças, nos adultos, porque o karatê não tem idade. Pois é, Fernando, o karatê para dependentes químicos, eles geralmente já estão num estado de vulnerabilidade muito grande. Alguns até não conseguem nem raciocinar. Como é introduzir o karatê de uma forma saudável, que de repente eles não vão aprender esse movimento dentro do dojo, né? Isso. E depois querer praticar na rua? Graças a Deus nunca aconteceu disso, né? Sim. O karatê, por ser uma arte marcial, é uma luta, né? Mas é completamente contrário do que as pessoas pensam que vai gerar algum tipo de violência. Mas nesse caso tem que trabalhar o psicológico dele também. Exato. O que a gente trabalhava dentro dos CAPs? Nós precisamos resgatar essas pessoas. Com certeza. A autoestima delas, né? E o karatê faz com que a gente vença os adversários internos, né? O karatê, ele é individual. Como eu falei, a luta é individual, é um grupo que forma, né? Quando a gente trabalha em grupo na questão profissional, a gente trabalha num grupo. A questão individual é cada um por si. Você tem que enfrentar as suas coisas. Na vida é assim. E eu dizia para eles no CAPS, e eu, para quem também conhece minha história, você encaixa o karatê em várias áreas da vida cotidiana, de quem é empresário, de quem é empreendedor, de quem... E a gente tem uma coisa chamada medo, que a gente tem medo de enfrentar o medo. E muitas vezes dentro da questão química, dos dependentes químicos, o medo se torna muito maior para eles, né? Porque eles acreditam que começam a ser rejeitados por uma sociedade. Se sentem o tempo, né? todo assim. E eu sempre coloquei para eles que ninguém obrigou eles a usarem drogas, né? E eles conseguem entender isso. Mas a química é muito forte, né? São pessoas de uma vulnerabilidade muito grande e que acabam buscando aquilo como um refúgio, né? E aí o karatê entra, porque o karatê não existe desculpa para nada. Se você está num combate, numa luta, você tem que encarar. E não importa o tamanho do seu adversário, né? Eu caí numa chave agora, que eu busquei o título brasileiro nesse último final de semana. O meu adversário acabou se lesionando, mas era um cara 2 vezes maior do que o meu tamanho. E eu tinha que enfrentar. Não teria outra saída, né? Se eu quero buscar algo, eu tenho que enfrentar. Isso aí. Então, o tamanho dos meus monstros, na verdade, sou eu que crio, né? E nós colocávamos isso para eles dentro dos CAPs. Eles precisam entender que os monstros que eles estão criando não existem, né? Que as drogas levam à alucinação, criam fantasias, e no momento que eles estão um pouco lúcidos, eles criam outros tipos de monstros, né? Essa é a grande dificuldade de fazer eles entenderem que não existe ninguém contra eles, né? E o pior de tudo isso é a rejeição. Exatamente. O problema é que eles mesmos se rejeitam, né? Eu sempre digo assim que a droga leva as pessoas a mentirem para si mesmas, né? Sim. Porque acreditam no momento da euforia que está tudo bem e no momento da tristeza que não está nada bem, né? E essa diferença, quando está usando a droga, é que nós precisamos fazer com que eles entendam, né? Eu dizia para eles, vocês gostam dessa ressaca da droga? Quando passa
o tal do barato, né? Quando passa a alucinação, é bom, isso é a pior coisa que existe. E eu perguntava para eles, e qual é a vontade de sentir a mesma dor? Por que querer sentir a mesma dor? Se no outro dia a gente sabe que vai estar nessa situação. E eles também não conseguem explicar. Claro que eu não sou formado em psicologia, não é da minha área, muito menos dentro da área médica. E também foi um aprendizado para mim, né, trabalhar com isso. Então, a gente consegue, de uma forma, resgatar a autoestima deles, fazendo com que eles pratiquem os movimentos de soco, de chute, criando uma atividade física salutar, além da questão de palestras, né, que é onde a gente aborda muito mais as coisas, colocando a parte do karatê, dizendo para eles que é eles que têm que enfrentar, ninguém pode enfrentar para eles. Né? Verdade. Fernando, com o passar aí dos anos, a gente tem visto muitas crianças autistas que já nascem com esse problema. Ou desenvolvem, eu também não sei direito a melhor forma de te perguntar isso. Como é que é trabalhar, introduzir o autista brabo, impaciente, disperso no karatê, que precisa técnica, que precisa concentração muitas vezes? Como é que é introduzir essas crianças? Sandra, primeiro você precisa entrar no mundo deles, né? Você não tem que impor nada a eles. Você tem que conduzir eles a uma forma diferente. Certo. No momento que você for impor algo para um autista, você perdeu o seu aluno, porque se você for impor ou com voz alta, que é completamente errado, você perde o aluno. Né? Você tem que entrar no mundo deles e conduzir da melhor forma que ele chegue aonde você quer. Trabalhar com crianças do espectro autista é fabuloso, né? Porque eu me coloco no lugar das famílias. Sempre falei isso aonde eu vou, porque eu convivo 1 hora por dia com o autista no tatame. E aí a gente encontra crises, momentos que eles estão completamente perdidos, usando os flaps, né? Flaps balançando as mãos, se batendo. E a gente fica pensando, bom, eu estou há 1 hora só ali. E a família que vive 24 horas e convive 24 horas com isso, né? Então, cada vez mais nós procuramos mecanismos de trabalhar com essas crianças, né? E o karatê surgiu com a ideia até de uma pessoa maravilhosa, a doutora Franciele, né? Psicóloga, que trabalha com autistas aqui em Erechim, da clínica Ressignifica. Ressignifica. Isso. Doutora Marcele. Marcele, isso. Marciele. Marciele, obrigado. Desculpa a gafe aí. Mas foi ela quem, numa conversa, ela disse, Fernando, por que você não procura trabalhar o karatê com autistas, já que você está começando a pós-graduação em psicomotricidade? E aí, realmente, eu fechei esse balanço, esse pacote e comecei a trabalhar com isso. São crianças especiais no sentido da palavra de coração. Né? São pessoas maravilhosas, extremamente carismáticas. Né? São crianças que você entende a palavra, o significado da palavra amor, quando uma dessas crianças sabe que você te abraça e diz assim, obrigado por fisofinando, sabe? Essas coisas mexem com a gente, de crianças autistas que têm dificuldade na fala, tem dificuldade na visão, no equilíbrio, na audição e assim por diante. Então é fantástico trabalhar com autistas e cada vez mais a gente vê números crescentes, né? E a gente tem os nossos espaços onde as pessoas podem nos procurar. Um dos espaços que nós temos é dentro da Piscina Clube. E aqui eu já quero abrir um parênteses e agradecer imensamente a parceria que a gente tem com o Piscina Clube, a diretoria toda, em nome do presidente Marcelo Lara, quero agradecer a todos. Vamos aí para 2 anos de projeto lá dentro do clube e lá nós trabalhamos com os autistas também. Né? Nós temos o nosso espaço no bairro Jabuticabal, no ginásio, e temos na frente da Escola São José, que é outro espaço que aí é o professor Marcelo, o professor Sidney e o professor Vladimir que ministram as aulas. Né? Nós somos um grupo que hoje ramificamos e sou muito grato por esse grupo aí, o Marcelo, que é um cara além da média dentro das artes marciais, como professor, são todos formados dentro de uma área pedagógica e eu estou buscando também terminar essa formação em educação física, no qual estou cursando, para poder levar para as crianças autistas, para as crianças do nosso município aí algo diferente para que a gente consiga formar cidadãos
melhores aí para o futuro. Com certeza. Essa pós que você está fazendo em psicomotricidade... São 2 pós. Isso. O que ela vai oferecer de diferencial, não somente para a criança autista, mas de repente para uma criança que tem algum problema de psicológico, qualquer problema de saúde que de repente vá se inserir no karatê? Bom, as 2 pós que eu estou cursando... Ou até em adultos, né? E isso, não tem idade para começar o karatê. A gente está falando em crianças, mas é para adultos também. Eu tenho, aí dentro dos meus 46 anos de idade, são 11 anos praticando karatê. Então eu não comecei tão novo. Sim. Né? Então, karatê não tem idade. Tem pessoas com 60, 70, 80 anos no Campeonato Brasileiro fazendo curso e participando. Então não existe idade. Mas a pós-graduação em psicomotricidade, que é uma das que eu curso, e a outra é transtorno do espectro autista, Sim. Elas duas se unem porque a psicomotricidade vai trabalhar não só para criança autista, mas para as crianças todas as outras, a questão de lateralidade, criar força nos movimentos dos membros superiores, membros inferiores, né? Entender a diferença de percepção, olhar, enxergar, respirar. Tudo isso a psicomotricidade vai fazer, equilíbrio, né? Através dos movimentos do karatê, você pode unir tudo isso para conseguir trabalhar, até de forma lúdica, porque o trabalho de psicomotricidade vai se usar várias formas, né, lúdicas Sim. de trabalho para se levantar a perna, caminhar, escada, sobe, desce, cadeirinha, enfim, cone, bambolê. E aí dentro do karatê nós inserimos tudo isso. Você tem que chutar dentro do bambolê, você tem que levantar o pé para passar por cima do cone, você tem que dar o soco agora perto da almofada. Então tudo isso, dessa forma a gente consegue trabalhar força, lateralidade, equilíbrio dentro da psicomotricidade com uma criança. Ela é também indicada para pacientes que sofreram AVC? Sim, com toda certeza, né? Porque você vai acabar tendo que desenvolver a parte cognitiva. Sim, né? tem que você reaprender tudo Exatamente. de novo, né? Inclusive a caminhar, né? Que é uma um dos movimentos que a grande maioria acaba perdendo quando acontece disso. Então o karatê ele transforma as pessoas de uma forma de um todo, sabe, Sandra? O karatê faz, como eu já falei no início aqui, não quero ser repetitivo, mas vencer o medo. Né? Eu Sim. tenho uma palestra, Karatê, a arte de transformar vidas. Pois é, eu ia te perguntar agora, de que forma essa transformação ocorre nas pessoas? Sandra, o que eu transformei essa palestra foi do início que eu comecei o karatê, quando eu encontrei o professor Marcel na avenida, ele disse assim, vai voltar a treinar, que eu tinha feito uma lesão. Eu disse, vou professor, mas eu só vou se for para começar a competir. E aí, desde o início da faixa branca, eu comecei a treinar e competir. Os estaduais aí são mais de 7 títulos gaúchos, né? Nunca divulguei, né? Sim. E cheguei ao ponto aí agora de buscar e ser campeão brasileiro de karatê na modalidade de comitê, né? Comitê é luta. Existe a modalidade de kata. E dentro de tudo que eu fiz nesses 46 anos de vida, de montar empresa, de fechar empresa, de cair, de levantar, né? De perder pessoas do cotidiano, familiares e tal. Você aprende a lidar com tudo isso. E quando você entende o que o karatê transformou você num homem diferente do que você era ontem, eu me deparei comigo mesmo e disse, opa, tá aqui uma palestra que eu acho que eu posso colocar para as pessoas, tanto dentro de empresas como para a vida pessoal, né? Eu tive que enfrentar todos os meus medos, né? E um dos medos que eu sempre acreditei que existia é que tu fica imaginando que as pessoas estão a todo momento te julgando. E elas estão. E elas estão. O que importa é que isso não pode te atingir. Não dá para não deixar se afetar. Atingir, né? Porque isso é um problema delas. Sim. Não é problema seu. Né? E nós somos julgados por 2 motivos. Se você fizer, você é julgado. Se você não fizer, você também é julgado. Porque alguém vai dizer, mas aquela pessoa não faz nada. Então nós temos essa questão... Está fazendo para aparecer. Exato, nós temos essa questão social. E esse julgamento é algo que vai fazer com que a gente crie os monstros que eu falei, né? Sim. E não existe, né? E o karatê nos ensina que a gente tem que olhar sempre nos olhos quando está lutando. Não tem como ser diferente. Sim. Eu não posso olhar por cima do meu adversário com soberba porque eu vou subestimar e eu vou acabar tomando um golpe. E eu não posso olhar para o chão com humildade exagerada,
que ele vai passar por cima de mim sem pena de mim. Então nós temos que olhar nos olhos, olhar para frente na vida. E eu cheguei ao ponto de, às vezes, baixar a cabeça demais. E eu não acredito que a soberba vença nada. Mas humildade demais, às vezes, derrota as pessoas. Porque a gente cai num vitimismo. Né? E no karatê não existe vítima. No karatê, no momento do combate, é você. Do, em japonês, karatê do é caminho, local. Dojo, local de treino. O do é um momento único, é o seu local. É o momento de enfrentar aquela batalha naquele momento e você precisa estar preparado. E é assim a nossa vida lá fora. A cada dia que passa é um combate diferente. Essa luta é diária. Todos os dias. E nós precisamos vencer esses adversários. Claro que vencer não é na palavra esportiva de querer ganhar, mas de conseguir fazer o que precisa ser feito nessa redundância. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso levantar e ir para a academia, eu preciso ir dar aula, eu preciso trabalhar, eu preciso abrir a TV Erechim. Essas coisas nos levam a entender que o karatê faz com que você consiga, com a mente, vencer as dores do corpo e continuar caminhando. Né? Dentro da modalidade, a gente toma muita pancada e a gente sente muita dor e o treino é exaustivo muitas vezes, mas você precisa continuar. Tem que suportar o processo. Dentro da sua empresa, se as coisas vão bem ou não vão bem, você precisa continuar. Precisa. Né? As empresas hoje, Sandra, elas têm uma grande deficiência, e não é na questão econômica. Empresas hoje enfraquecem por causa que temos muitos CPFs fracos. Sim. CNPJs fortes, CPFs fortes. CNPJs fracos, CPFs fracos. Pessoas que não conseguem, às vezes, né, lidar com momentos adversos. E o karatê faz com que você tenha que lidar com os momentos adversos. O karatê, a gente muitas vezes, hoje luta em tatame, em borracha. Mas se tiver que lutar na brita, na pedra, no cimento, vai ter que lutar. Então você tem que, com essa percepção do Budô, aprender a se adaptar ao momento que você está vivendo, né? E vencer os seus obstáculos. Falando um pouquinho agora dos teus campeonatos, você já falou, 7 campeonatos desde que retornou. 7 campeonatos gaúchos. E esse último teve uma importância bastante grande para a tua carreira, para o teu currículo, né, Fernando? Gostaria que tu falasse um pouquinho de como ele aconteceu. Bom, eu sempre participei dos campeonatos brasileiros, muito mais pela motivação dos cursos, né? Porque a semana que antecede o campeonato sempre a JK do Brasil traz um curso. E nesse trouxe o Sensei Naka, né? É uma referência que fez um filme chamado O Faixa Preta. Sim. E é uma sumidade dentro do karatê mundial, né? E que nos ensinou muitas coisas nessa semana que antecedeu o Campeonato Brasileiro. Eu tive um Campeonato Brasileiro, ainda não era graduado faixa preta, eu era graduado ainda faixa azul clara, e eu acabei ficando em 3º lugar. Sim. E aí, depois veio a pandemia, não conseguimos, e eu disse, não, eu tenho que, de algum jeito, eu preciso conquistar isso para mim, né? Que essa é a diferença do que nós, karatecas, chamamos do que é o karatê arte marcial e o karatê esporte, né? O karatê arte marcial, os objetivos são meus, são internos, as dificuldades que eu preciso enfrentar. Uma medalha não quer me dizer nada, está em cima do primeiro lugar do pódio. Uma medalha simboliza uma vitória, mas eu não preciso externar para as pessoas o tamanho da minha vitória, que essa minha vitória interna é muito maior do que uma medalha. É tua. Né? Exato. O esporte não, o esporte nós já precisamos comemorar, mostrar, Sim. Porque o esporte acaba visando um alto rendimento. E incentiva, né, quem vê. Exatamente. Então existe uma diferença do karatê esportivo e o karatê arte marcial, né? A JK do Brasil, ela trabalha muito o karatê arte marcial, a filosofia do karatê, que é o Budô, né? Isso que eu falei há pouco, é o que a gente leva de dentro de um dojo, a prática, para uma vivência ali fora cotidiana. Então, e o karatê esportivo não, o karatê que visa resultados de medalha, visa buscar alto rendimento, né? Que são coisas diferentes, são federações, aí tem a WKF, que é hoje o karatê olímpico, né? Nós trabalhamos o karatê Bushido JK, né? Que são Shotokans, né? A modalidade o estilo de karatê é Shotokan,
mas nós não partimos para esse lado esportivo, partimos para um lado mais filosófico do Karatê, para trabalhar o Karatê como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Certo. Essa medalha que você tem aí é do último campeonato? Isso aqui foi no último final de semana do dia 21, 22, campeonato brasileiro, né? Sou campeão brasileiro, então Erechim tem um campeão brasileiro, mais uma vez. Yes. Nós tivemos vários aí, a própria sensei, uma pessoa querida também, a Cris Babinski, que também foi campeã brasileira já em várias modalidades, o professor Sidney Zuck, campeão brasileiro, campeão pan-americano, né, que é um dos professores também que ajudou a minha formação, o professor Sidney e o professor Marcelo, e que fazem com que a gente consiga ter esse grupo coeso, cada vez mais forte, com professores buscando cada vez mais conhecimento através de curso, através de treinos específicos, para levar para as escolas, para as crianças. E uma coisa que eu sempre quero deixar claro, e onde eu vou, quanto mais arte marcial nós tivermos nas escolas, claro que eu vou puxar a brasa para o Karatê, mas quanto mais tatame nós tivermos nas escolas, menos boca de fumo nós vamos ter nos bairros. Com certeza. Então é importante essa filosofia do Karatê, de entender que o Karatê transforma a vida das pessoas. Porque ninguém pode fazer por você. O Karatê é isso, ninguém pode fazer por você. É você e você. As consequências são suas, que é o que acontece na nossa vida, né? Quando você começa a dar desculpa de que algo não está dando certo ou que não acontece na sua vida, só existe um responsável, a gente mesmo. E quando as coisas começam a fluir ao nosso redor, é porque algo se transformou, né? E eu falo dentro das escolas e falo para o pessoal mais velho, onde eu treino também, assistindo algumas mentorias, achei interessante que uma pessoa disse assim, homens não têm mais mãe. Quem tem mãe ainda é menino. Aquela senhora que está lá naquela casa e que a gente ama e que nos gerou, aquela senhora agora é uma parente. Porque homem é homem. Quem tem mãe ainda é menino. E o Karatê transforma as pessoas, sabe? Sim. Faz com que desperte algo que eu tenha que enfrentar, depressões, angústias, ansiedade, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Tudo isso você consegue trabalhar dentro do Karatê. Porque quando você chega dentro de uma academia de Karatê para treinar Karatê, você não consegue pensar outra coisa a não ser treinar. Ou o meu nariz vai virar num saco de pancada. E daí não dá certo, não né? Tem como, né? Então, o Karatê é realmente fantástico como formação de pessoas, né? Eu sou suspeito em falar. Nós temos N exemplos. Não que não exista pessoas ruins, sim, que praticam por qualquer segmento vai existir, né? O caráter é de cada um, né? O caráter é de cada um. A sua formação de caráter, ela é só sua. Alguém pode te dizer e não praticar. Bom, aí é problema dela. Eu formatei a minha vida de uma forma. Se eu vou ser criticado ou não, isso problema não é dos outros, é meu. Mas o caráter é eu que estou formando, né? Então a retidão que eu entendi do Karatê, de momentos de dificuldades que eu passei na minha vida por ser um empreendedor, e aonde o Karatê me resgatou como pessoa, eu acredito que esse é o caminho que vale a pena a gente botar um kimono e ir para dentro de uma academia. É verdade. Fernando, obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história e o quanto o Karatê pode transformar as vidas das pessoas e quem ainda não se desafiou, de repente fazer uma aula, né, para conhecer, para ver se gosta também, isso, né? Então, só para lembrar, Sandra, nós temos os 3 lugares, né, os 3 espaços da Academia Bushido aqui de Erechim, é na frente da Escola São José, no último andar tem uma academia, né? Então nós temos um espaço ali, é o professor Marcelo, o professor Ladimir e o professor Sidney que ministram aulas ali. Eu não vou me lembrar, mas eu acredito que seja de segunda a sexta com alguns horários, né? Acredito que seja sempre no final da tarde, porque eu treinava na terças e quintas, e ainda continuo treinando, que é das 7 às 8, mas as crianças eu acredito que seja de segunda a sexta, das 5 às 6 da tarde. E aí eu tenho, onde eu ministro aula, que é no ginásio do bairro Jabuticabal, quartas e sextas das 7 às 8, e dentro do Parque da Piscina Clube, segundas e quartas das 6 às 7. Então o Grupo Bushido está inserido em vários locais na cidade de Erechim e graças a Deus os municípios têm nos procurado pelo excelente trabalho que a gente vem desenvolvendo com a coordenação, sempre lembrando, do professor Marcelo Miorelli. Agradecemos a sua audiência, desejamos um excelente início de semana.
Que Deus abençoe a todos vocês e que a gente possa estar junto durante toda a semana divulgando informações de Erechim. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.